Se você está começando a empreender ou tentando abrir um negócio, existem vários desafios no início dessa jornada. Se você se interessa por esse assunto, já se inscreve aqui no nosso canal, ative as notificações, porque hoje o tema do nosso vídeo é os grandes desafios de quem está começando a empreender. Meu nome é Thaís Rangel, eu sou empresária e há alguns anos estou aí neste barco do empreendedorismo e enfrentando alguns desafios. E como estrategista de várias empresas e vários empresários, eu percebo que os desafios que eu tive no início também foram desafios da maioria. E por isso eu reuni os 5 maiores desafios do início dessa jornada do empreendedorismo e trouxe para vocês aqui hoje. E quais são esses desafios? O primeiro grande desafio é a falta de conhecimento. Quando você monta um negócio ou quando você abre a sua empresa, você não sabe fazer um monte de coisas. Você não sabe elaborar um contrato, não sabe vender, não sabe para quem vender, não sabe por quanto vender, não sabe quais são os impostos que você precisa pagar, não sabe como a sua empresa se enquadra, não sabe como se portar, não sabe como contratar um funcionário, demitir um funcionário, desenvolver esse funcionário. Você até pode saber alguma dessas coisas, mas você não sabe todas. E o pior, você pode até ser especialista em uma delas e não saber nada de todas as outras. Quando eu comecei a empreender, eu era diretora de uma outra agência. Eu já liderava lá, mas quando eu decidi abrir o meu negócio, foi justamente quando eu engravidei e eu não conseguia me imaginar voltando a trabalhar. Eu simplesmente queria muito curtir o meu filho, curtir a maternidade e só a ideia de ter que voltar para o trabalho me assustava muito. Foi então que eu entendi que, ok, eu não quero voltar, mas eu preciso me sustentar porque eu não consigo, eu não dependo de ninguém financeiramente, eu não posso recorrer a ninguém, então eu preciso de um sustento para mim e para o meu filho. E aí a única solução que eu tive foi começar a empreender. Então empreender não foi planejado no meu caso, não foi uma escolha, foi a minha única opção, Era isso ou eu teria que voltar para o meu trabalho e deixar o meu filho em casa, o que não fazia muito sentido para mim. Então, o início do empreendedorismo, principalmente por não ter sido planejado, foi extremamente difícil, porque eu não tinha conhecimento nenhum sobre nada. Na época, eu nem era tão boa no que eu fazia, então eu precisava me dedicar 1000% e não só me tornar muito boa no marketing, que era ali o que eu vendia, que era a minha proposta de entrega como um serviço para as pessoas, como eu também precisava entender e me aprofundar em todas as outras coisas que eu precisava entregar para o cliente, além do meu trabalho como marketing. Gente, para vocês terem noção, eu não sabia nem o que era CLT, zero conhecimento. E isso foi um desafio enorme, porque quando você quer empreender, você acaba focando muito no que você vai entregar, ou seja, no seu produto ou no seu serviço, mas você não tem noção que quando você começa a empreender, não é só sobre o que você vai entregar que você tem que saber, é sobre todo um contexto que você precisa dominar. Porque quando você começa, na maioria das vezes, você é uma eu-presa, Então é só você não tem outras pessoas para te ajudar. Então não tem aquela coisa de, eu vou contratar, a pessoa vai me ajudar. Não, na maioria das vezes você não tem nem recurso para isso. Então você precisa ser a pessoa que vai passar o café, que vai atender, que vai mandar, que vai entregar, que vai cobrar, que vai vender. Você cumpre todos os papéis da sua empresa. E não é simplesmente ir lá e operacionalizar o que você já sabe, que é fazer o seu produto ou entregar o seu serviço. É geral. E a falta de conhecimento, ela é uma coisa que impacta muito e de uma forma, muito pesada. O segundo desafio de quem está querendo e começando a empreender é a gestão financeira. Gente, nós vivemos num país onde a educação financeira não é um hábito, A gente não aprende sobre educação financeira quando a gente nasce, quando a gente cresce, quando a gente estuda. Então, quando você começa a empreender, é como se fosse o chefão da gestão financeira pessoal. Você não entende nem sobre você e você precisa começar a entender sobre como gerenciar uma empresa. Esse é um desafio, tremendo, porque existem enquadramentos de empresa, existem impostos que precisam ser pagos, e se você não pagar esses impostos, você, cria vários problemas para sua empresa. Existem termos, negociações, você precisa contratar, você precisa elaborar contratos e gerenciar o dinheiro da sua empresa. Quando eu comecei, eu achava que todo o dinheiro que entrava na empresa era meu.
Erro rude. Então, o dinheiro entrava, eu pagava as contas, eu achava que tudo que sobrou ali era meu. Eu misturava pessoa física com pessoa jurídica e assim, era uma zona, porque eu não via dinheiro nem na minha pessoa física, nem na minha pessoa jurídica. Então, nenhuma das duas pessoas cresciam e tudo isso é porque falta de gestão financeira. E segundo o Sebrae, o maior fator de impacto para as empresas e por que elas morrem antes dos seus 2 anos de vida é justamente a gestão financeira, né? Então você não sabe por quanto você tem que vender o seu produto, aí você vende por um valor que não é o correto, você dá um orçamento inadequado, você não faz um planejamento financeiro do que você pode gastar, como você pode gastar. Muitas pessoas não separam a pessoa jurídica da pessoa física, a maioria, como eu também fazia, e as pessoas não denominam nenhum valor para tirar mensal, né? Então, palavras como prolabore, DRE, balancete, imposto de renda pessoa jurídica, fluxo de caixa, capital de giro, todas essas palavras que hoje fazem muito sentido para mim e que eu consigo dominar e entender muito bem, lá no início foram motivo de estresse, de choro, de falta de sono e de muitas vezes eu cogitar desistir por não saber como gerenciar e administrar a minha própria empresa. Terceiro desafio que o empreendedor encontra no seu início de jornada é o marketing e as vendas, né? Esse não é especialmente um desafio que eu encontrei, mas no decorrer aí da minha jornada como estrategista e como empresária, eu vi muitos empresários que tiveram e que têm esse desafio, né? Marketing e a comunicação, né, como um geral, ela é algo que corre nas minhas veias, né? Eu sou uma pessoa extremamente comunicativa e eu sou comercial, né? Então, assim, eu amo marketing e eu não encaro ele muito bem como uma venda, porque é algo que eu gosto tanto, que eu amo tanto e que eu falo com tanto amor, que é simplesmente a minha rotina e falar do que eu faço para as pessoas. Então, eu nem encaro mais assim como uma venda. Eu encaro falar sobre o que eu faço, né? Mas, para a maioria das pessoas, o marketing e as vendas são um desafio gigante. Então, assim, quando a gente fala de marketing, a gente está falando sobre como você vai posicionar a sua empresa, para quem você vai vender, como você vai falar, como você quer ser visto, que percepção de valor você quer criar na cabeça dessas pessoas. O marketing é como se você construísse uma ponte de onde você está para onde de fato você quer ir. E essa ponte é o marketing, que ela é o quê? É a estratégia que vai te levar até lá, né? E o que é as vendas? As vendas são basicamente, né, o que você vai fazer para faturar com aquilo tudo. Porque no fim das contas, você pode ter uma empresa incrível, muito legal, maravilhosa. Nossa, eu construí aqui uma ideia de milhões. Mas se você não vender, se você não faturar, meu amigo, você vai falir. Porque o que importa no fim das contas é se você está vendendo ou não. Quarto desafio que você vai encontrar ou já está encontrando aí no início da sua jornada são os processos. Gente, isso parece não ser um grande desafio, mas quando você começa a empreender, você percebe que esse é um desafio dos grandes. O que é processo? O processo nada mais é do que o passo a passo para fazer alguma coisa, né? Do que as etapas que aquela atividade, que aquela função exigem, né? Então, deixa eu dar um exemplo para ficar mais claro na cabeça de vocês. Pensa que vocês foram num restaurante que acabou de abrir e que vocês pediram uma caipirinha. E aí você tomou aquela caipirinha ela é, oh meu Deus, ela é fantástica. E você ficou apaixonado e você volta naquele restaurante de novo e você pede a mesma caipirinha. Só que quando você toma pela segunda vez, aquela caipirinha está completamente diferente. Você não gosta daquela caipirinha. O que a gente encontra aqui nesse restaurante? Uma falta clara de processo, né? Que é basicamente a receita dessa caipirinha. Então, assim, nossa, mas é uma coisa tão pequena, montar uma receita de uma caipirinha, isso é realmente necessário? Sim, é necessário. Quando você tem uma empresa e quando você quer construir uma empresa de sucesso, tudo, absolutamente tudo é importante e necessário. Então, o passo a passo de cada atividade, elas vão criar um padrão para que todas as vezes que um consumidor, um cliente tenha contato com a sua empresa, ela já saiba como a sua empresa funciona, né? Tem um método definido. E aí você pode usar um método que já existe, você pode se inspirar em alguém, você pode copiar alguém, você pode criar o seu próprio método. Como você vai fazer isso? Não é tanto o problema. O negócio é como você vai colocar em prática, porque quando você começa um negócio, você precisa startar tudo do zero. Então, por mais que os métodos já existam e que você vai fazer, né, aí uma inspiração, ou até copiar uma pessoa o jeito que ela faz,
você vai ter que aplicar isso na sua forma de ser. E esse é o grande desafio, porque uma ideia que funciona para uma pessoa não necessariamente vai funcionar para você e para o seu negócio. Então, o processo, ele é fundamental e ele pode ser um fator de muito sucesso da sua empresa, mas que muitas pessoas acabam deixando de lado porque acham que não é tão importante. E aí acaba virando uma bola de neve de tão desafiador, porque cada vez que você vai fazer uma coisa, você faz de um jeito, aquilo não tem padrão nenhum, não tem nenhum processo, e quando você coloca outras pessoas nessa equação, ou seja, você começa a contratar pessoas, esse desafio fica ainda maior. Por quê? Porque não existe um processo definido. Então as pessoas vão entrar fazendo do jeito delas. E se você não as treina e não mapeia e entrega um processo pronto, o que vai acontecer? Você pode acabar com a sua empresa. Quinto e último desafio que eu separei, que você vai encontrar, ou que você já está encontrando aí no início da sua jornada como empreendedor. E para mim é o mais importante, gestão de pessoas. Gente, minha gente, pessoas são os ativos mais importantes de uma empresa. Porque, afinal, a empresa é a cara do dono. Mas o que o cliente percebe é o time que está sendo a cara da empresa, né? Então, a coisa mais importante da sua empresa é o seu time. São as pessoas que estão ali dentro. São as pessoas que respiram, que vendem, que compram a sua ideia e que, fazem com que a cultura que você estabeleceu seja vivida, né? Então, assim, é um desafio gigante, minha gente. Lidar com pessoas é um desafio, assim, fora do comum. Por quê? Porque você está lidando com expectativas de outras pessoas. E não são as suas expectativas. E você não sabe as vivências que aquelas pessoas tiveram. Então, você está lidando com várias expectativas diferentes, várias vivências diferentes. E se você não se especializar, e aqui é muito importante a gente linkar com o nosso primeiro desafio, né, que é a falta de conhecimento. Se você não estuda e se você não se dedica a conhecer e entender mais sobre pessoas, você vai criar uma empresa, como que eu posso dizer? Uma empresa tóxica. Essa é a palavra correta para dizer. Uma empresa tóxica, né? Porque você começa a contratar as pessoas e você não sabe contratar direito, você não sabe identificar perfis, você não sabe desenvolver essas pessoas, você não sabe alinhar expectativas com essas pessoas. Elas estão ali trabalhando para você, mas elas nem sabem onde você quer chegar, elas nem sabem, para onde eu tô indo, eu só tô vindo aqui fazendo o que eu preciso fazer e indo embora. Ou pior, você acha que só você faz da forma certa, porque afinal você começou a empreender agora. E aí você é o quê? Centralizador, porque afinal você fez tudo até agora e você sabe fazer todas as coisas da sua empresa, então você tem uma dificuldade absurda em demandar. E aí você contrata, não demanda as atividades para as pessoas, fica centralizando e aí vira nossa meu Deus, um bolo. E aí tem gente que faz pior ainda, tem gente que não é centralizador. Ele não só demanda, como ele delarga, sabe? Toma aqui a atividade. Mas a pessoa não administra essa atividade, não acompanha, não vê se está certo ou não vê se foi feito ou não. Ele simplesmente pega aquilo ali e delarga. Então, quando você não observa que gestão de pessoas é a coisa mais vital ali quando você tem pessoas trabalhando com você, né? Você acaba criando uma empresa extremamente tóxica, onde você vai criar um círculo de contrata, demite, contrata, demite, contrata, demite, ou se você não demite, você mantém aquelas pessoas ali não querendo que elas fiquem na sua empresa, elas não querendo ficar na sua empresa, e você vai acabar com a sua saúde mental e a saúde mental de outras pessoas. E aí, ainda falando sobre gestão de pessoas, a gente encontra um desafio um pouquinho maior, que é treinar e capacitar líderes, né? Porque uma empresa de sucesso, ela precisa crescer, as pessoas precisam crescer e você precisa sair dos papéis que você ocupa para ocupar outros e você precisa dar voz, liderança e autonomia para outras pessoas. Mas treinar líderes, gente, é pior do que treinar pessoas. É muito difícil. Então, assim, como se gestão de pessoas tivessem dois desafios dentro de um só, que não é só treinar e capacitar e desenvolver essas pessoas, mas é treinar, capacitar, desenvolver e fazer com que elas
possam se tornar líderes e sejam bons líderes dentro da sua empresa. Então, sem dúvidas, para mim, esse é um dos maiores desafios que eu enfrentei e que, claro, é um desafio que nunca morre, né, gente? A gente sempre vai estar enfrentando eles, porque sempre vão entrar novas pessoas, a gente sempre vai ter que treinar outras pessoas para outro cargo. Então, esse é um desafio que você encontra não só no início da sua jornada do empreendedorismo, mas eu acho que aí, assim, até o fim. Esse é um desafio que permanece. E esses são, na minha opinião, os 5 maiores desafios que todos os empresários e empreendedores enfrentam no início da sua jornada. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, comenta aqui embaixo se você quiser que eu gravo as soluções para esses 5 desafios, aí eu posso voltar, né, trazendo novos vídeos para vocês. Muito obrigada pelo seu tempo e por ter assistido até aqui e até a próxima!